Vem comigo, olha só. Quando você fala, eu não sei, se para melhorar minha compreensão eu tenho que ou uso gramática ou não uso. Uso Duolingo ou não uso. Uso outro aplicativo, uso Memrise, uso Buzu, uso isso, uso aquilo. Eu devo usar texto, áudio, filme, série? O que eu devo usar? Pare e preste atenção o que é comum a todas essas coisas aqui que estão nessa lista. O que é comum a isso, isso? O que é comum? É uma ferramenta. E como ferramentas, o que é mais importante é, na verdade, não o que elas fazem por você, mas o que você faz delas. Então aqui eu vou te mostrar basicamente como que você usa qualquer uma dessas ferramentas aqui, mas eu vou te passar quais são as melhores que eu acredito e vou te dar algumas recomendações de nível para você ir graduando, né? Como se fosse uma escadinha, pra você começar, mesmo se você for um iniciante ou se estiver um pouco mais avançado, para que você comece no seu nível a usar uma ferramenta, mas de uma maneira certa, fazendo uso da ferramenta de uma maneira correta para melhorar absolutamente a compreensão que tu tem daquele idioma, em qualquer idioma que você esteja aprendendo, beleza? Então, se essa aqui são as grandes dificuldades e a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma grande diferença entre ferramentas e o que a gente faz com elas. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte: existe aquilo que se chama, e aí a gente já tá entrando naquilo que eu quero que você preste muita atenção, que é o nosso segundo tópico, que é o seguinte: existe um negócio chamado 3 níveis de atenção. O que são esses 3 níveis de atenção? Alguém conhece os 3 níveis de atenção? Acho que não, né? Acho que só o João conhece. Então, os 3 níveis de atenção, eles falam o seguinte: qual é o nível de atenção que você deve usar ou que você pode usar em uma daquelas ferramentas? Ou seja, o que você pode fazer com ela depende do nível de atenção que você pode usar. E existem 3 níveis de atenção, sendo eles: primeiro, me responde aí se a letrinha miúda tá muito pequena, que se estiver pequeno aumenta um pouco. O primeiro nível de atenção, existem 3. O primeiro deles é o seguinte: o nível passivo. O segundo nível de atenção dos 3 é o ativo. E o terceiro nível de atenção é o proativo. O que é o nível passivo? Eu já fiz uma definiçãozinha pré-pronta aqui pra gente já ir mais rápido. O que é o nível passivo? Passivo, então presta atenção. Passivo é quando você ouve um idioma que você está aprendendo, ou seja, o inglês, digamos assim, e quando você não faz outra tarefa relacionada ao aprendizado, mas você está desempenhando outra tarefa que não tem relação com o idioma que você está ouvindo. Basicamente, a escuta passiva é uma ouvida de background. Ou seja, quando tá lá no fundinho, né? Então, tá lá no fundinho, você tá escutando assim, tem aquele negócio lá no fundo, você tá ouvindo. Quando você tá passeando com o seu cachorro, lavando louça, qualquer coisa, né? Quando você está usando o idioma somente como um som de fundo para que você entre em contato com ele a maior parte do tempo que você pode entrar ao longo do seu dia. O que acontece? Então, essa parte do passivo, você começa a entender um pouco que não tem como você fazer a leitura passiva, né? O que acontece? Se você pode ouvir passivamente, você não consegue ler passivamente, obviamente. Por quê? Porque a ideia do passivo, de você ouvir alguma coisa passivamente, é você deixar aquele negócio no background, ou quando você tá trabalhando, tá caminhando, fazendo outra coisa, para que você se exponha a esse conteúdo o máximo possível. E o que acontece? Quando você usa esse nível de atenção aqui em qualquer uma das ferramentas que eu falei anteriormente, ou até outras, você gasta pouca energia. Você vai me ouvir falar bastante sobre energia hoje. O que eu quero dizer com energia, Eliezer? Energia é quando você levanta. De manhã, provavelmente a sua energia esteja alta. Você vai trabalhar, tua energia vai caindo ao longo do seu dia. Por quê? Porque a gente tem uma energia ao longo do dia, né? Você não consegue estar 24 horas ligado no 220, né? Uma hora a tua energia começa a cair. Quando você usa somente a escuta passiva, você usa muito pouca energia para se expor àquele idioma, né? Então você tem uma retenção baixa. O que é isso, retenção baixa? Bom, basicamente você memoriza alguma coisa, você aprende alguma coisa, mas não muito como o nível, deixa eu colocar aqui o 1, como o nível 2, que é o ativo, o nível de atenção ativo. Só deixa eu dizer o que é o nível ativo. Ativo é quando você está realmente ativamente, né, prolixo. O nível de atenção ativo é quando você está realmente
ativamente prestando atenção. Quando você coloca aquele vídeo para ouvir, aquele texto para escutar, aquele texto para você ler, você pega o teu livro para você realmente ler, e você não tá... eu tenho um amigo meu que fala, eu tô lendo sem ler. Você não tá lendo sem ler, você tá realmente lendo e focando naquilo que você tá lendo. Você está escutando, vendo até um filme ou uma série, mas você está treinando o teu ouvido para que você tente reconhecer o máximo de palavras que você aprendeu daquele idioma. É uma atenção focada, mas sem você desempenhar nada além de ter uma atenção focada. Você apenas presta atenção. Você não desenvolve nenhuma outra atividade. No nível ativo, então, o que você faz? Você está ativamente prestando atenção naquilo que você está consumindo. E pelo fato de você estar com o ouvido, né, o ouvido bem focado ou lendo ali com o seu olho bem travado no livro, você tem um maior gasto de energia, mas não tão grande. Não tão grande. Um gasto de energia médio. Né? Esse gasto de energia ele é médio, porque você não está colocando todo o seu esforço, você está focado. Por quê? Esse nível de atenção ativo você quer ficar mais tempo exposto e consumir mais conteúdo, levando a uma retenção média. Se antes você só se expunha a um som de fundo com a retenção baixa, aqui a tua retenção começa a ser uma retenção média. O que eu quero dizer com consumir mais conteúdo e passar mais tempo exposto? Presta atenção comigo. Eu tenho um livro aqui na minha mão, o nome do livro é Lord Jim, é do Joseph Conrad. Um dos primeiros livros que eu li de literatura inglesa. O que acontece? Quando eu tô lendo um livro na leitura ativa, por exemplo, a gente já vai entrar na aplicação de tudo isso. Eu quero consumir a maior quantidade de palavras, ou seja, passar a maior quantidade de páginas que eu consigo, entendendo pelo menos a essência daquilo que eu tô lendo. Então, ao invés de eu ficar parando, buscando palavras no dicionário e fazendo outra coisa, o que eu faço é olhar e tentar tirar o máximo proveito daquilo que eu tô lendo. Eu quero mais exposição, ou seja, passar mais tempo exposto àquele conteúdo e consumir mais conteúdo, passar mais páginas, do que tirar o máximo de cada frase, ou seja, ficar procurando várias palavras no dicionário e pausando toda hora. Por quê? Porque esse é o nosso terceiro nível de atenção. É aquilo que se chama de nível de atenção proativo. 3. Proativo. Proativo. O que é o nível de atenção proativo? Bom, basicamente, o nível de atenção proativo é quando você tá não apenas focado, olha só, não apenas focado, que é esse nosso outro nível aqui, que é basicamente esse nível aqui. Esse é o nível de atenção, o do foco. Mas você não está apenas focado. O que você está fazendo é outras coisas também. Você está desempenhando alguma ação que se relaciona com o aprendizado daquele idioma. Que tipo de ação? Por exemplo, buscando palavras no dicionário. Criando cartões no Anki. Ou usando a lista de ouro, deixa eu colocar aqui. Ou usando um outro método para aprender palavras como a lista de ouro. E por aí vai. Você está desempenhando uma outra ação que se relaciona com aquele idioma. Você está fazendo anotação, está anotando nas margens, como você pode ver aqui. Eu tenho algumas anotações em margens desse próprio livro aqui. Por quê? Porque quando eu estava fazendo isso, eu estava usando o nível de atenção proativo. E esse nível de atenção proativo, ele vai exigir de você uma coisa. Ele vai exigir de você que você tenha mais... Você vai gastar mais energia. Mas tem uma retenção alta. Por que você gasta mais energia? Ora, se você para a todo momento para pegar uma frase e buscar as palavras que você não conhece, entender tudo daquela frase, o nível de atenção proativo, principalmente na hora da leitura, o que você está fazendo? Você está pegando uma frase e tentando tirar o máximo dela, aprender tudo que tem naquela frase, e depois na próxima, e depois na próxima. Você gasta muita energia fazendo isso, você se cansa rápido, por isso que aqui vai uma dica pro, né? Pro tip. Uma dica pro, vou até transformar em call out aqui. O que é essa minha dica pro? É o seguinte, se você vai usar o nível proativo, quando você vai usar uma ferramenta, eu já vou explicar essa ideia de ferramenta e os 3 níveis, como uma se junta junto com a outra, a gente vai fazer na prática. Quando você vai usar o nível proativo, é interessante você usar a técnica do Pomodoro.
Por que usar a técnica do Pomodoro? E o que se chama Pomodoro? O Pomodoro é tomate em italiano. E geralmente ele vem do italiano que inventou um cronômetro para ele estudar. Ele colocava o cronômetro durante 25 minutos e estudava. E como aqui você gasta bastante energia, é bom você não pensar em tempos muito grandes, tipo ficar 3 horas estudando. Coloca um Pomodoro se você está usando o nível proativo. Usa o Pomodoro, tira o máximo possível de tudo aquilo que você pode tirar de cada frase, de cada legenda do filme, de cada vídeo do YouTube que você está usando. E aí você tira, ou de cada frase da música, estrofe da música que você está ouvindo, está analisando. E depois, quando acabou esse tempo, você sai e desempenha outra coisa. Ou até você pode mudar para um outro nível de atenção, por exemplo, um nível ativo. Você gasta menos energia, ou até por um nível passivo, se você quer ouvir de novo, ou escutar de novo aquela música, escutar de novo aquele texto, né? Escutar de novo aquele filme somente, beleza? Então, basicamente, esses são os 3 níveis. E agora eu quero te mostrar o seguinte, eu quero te mostrar como é que a gente usa esses 3 níveis em uma ferramenta que eu escolhi. Mas antes eu quero te mostrar como é que a gente escolhe o nível de atenção, né? Porque eu te mostrei que existiam 3 níveis de atenção. Passivo, ativo e proativo. Se você tem dúvidas, manda no chat aí, porque eu vou passar para a próxima parte, para a parte da aplicação. Se você ficou com dúvidas sobre esses 3 níveis de atenção, o passivo, sobre o que ele é, o ativo ou o proativo, você me manda aí no chat que eu dou um jeito de responder sua pergunta, beleza? Bom, o que eu faço? Eu vou falar o que eu faço. Eu escolho a depender da minha energia no dia. Por exemplo, eu sou um camponês, eu acordo bem cedo, tipo 4 da manhã eu tô de pé. Quando eu acordo às 4 da madruga, a minha energia tá no talo, assim, tá lá em cima. Por quê? Ninguém me ganha energia nessa horário. Por quê? Porque eu adoro levantar cedo, eu gosto. Tenho prazer nisso. Então, o que eu faço? Eu uso principalmente o nível, quando eu vou aprender o idioma, independentemente da ferramenta, eu uso o nível de atenção proativo. Eu busco me engajar o máximo possível no idioma que eu estou aprendendo. Por quê? Porque essa é a hora do dia que eu tenho mais energia. E como é a hora do dia que eu tenho mais energia, eu prefiro usar esse nível de atenção aí logo no começo do dia, porque ele é o nível que mais gasta energia. Agora, mais de noite, tipo, depois dessa live aqui, eu já tô com a energia bem mais baixa, porque já é mais à noite. Então a minha energia ao longo do dia caiu muito. Então geralmente eu me exponho ao conteúdo, um filme, um vídeo, alguma coisa, usando o nível de atenção ativo, somente focando, não fazendo nada mais que isso. E geralmente ao longo do meu dia, quando eu tô trabalhando, escrevendo alguma coisa, fazendo análise de alguma coisa, eu tô usando o nível passivo, porque eu desempenho essa atividade enquanto eu estou engajado em fazer outra coisa. Então esse sou eu. Eu escolho os 3 níveis de atenção a depender do meu nível de energia no dia. Mas você, não, tu faça do melhor modo que você encontrar. Por que fazer do melhor modo que você encontrar? Eu acabei de te dizer que existem 3 níveis de atenção. E esses 3 níveis de atenção, eu quero que você preste bem atenção, que é como você se engaja com uma ferramenta, como você se engaja com um curso, como você se engaja com um material, como você se engaja com um vídeo, com um texto, com um livro, com a gramática, como você se engaja com as ferramentas. E você tem 3 níveis, tem 3 modos de você se engajar com elas. Como você vai escolher eles? Você pode, poxa, de manhã eu vou fazer isso, de tarde isso, de noite isso. Por horário do dia, ou por energia, como eu faço, ou por planejamento. Nessa ferramenta eu vou usar esse nível de atenção, nessa outra ferramenta vou usar outro nível de atenção. Isso é maleável, isso é flexível e cabe a você descobrir o melhor jeito para você. Eu te dei algumas ideias aqui, te dei algumas opções, espero que tenha ficado claro, beleza? Então é o seguinte, eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente se engaja nesses 3 níveis de atenção numa ferramenta que eu escolhi para que a gente melhore a nossa compreensão do idioma usando as ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje.